Meus amigos, boa noite não, ainda é boa tarde, né? Boa tarde a todos. É assim com muita satisfação no nosso coração que a gente está mais uma vez, né, aqui junto ao Grupo Espírita Dr. Erma, que é essa casa amiga da Casa de Leon Denis, e com muita gratidão no nosso coração pela oportunidade que a gente está tendo, né, junto à espiritualidade amiga dessa casa, de tentar ser útil de alguma forma, né? Então, nós hoje vamos aí tratar do Livro dos Espíritos, a partir das questões 943 até a questão 957. A quarta parte do Livro dos Espíritos é o capítulo 1, né? E esse capítulo 1, que trata lá das penas e dos gozos terrestres, essas questões elas vão assim falar de um assunto que é como nós costumamos dizer, nós temos que ter cautela na hora da gente falar sobre esse assunto, por se tratar de um tema delicado, um tema que vai envolver todo um conjunto de emoções aos quais as criaturas estão sempre ligadas, né? E por se tratar de um ato que muitas das vezes choca, né, causa escândalo, nós temos que ter assim a nossa mente e o nosso sentimento desprovido de qualquer tipo de julgamento a respeito desse ato. O tema da noite de hoje é o desgosto da vida, suicídio, né? É sobre isso que a gente vai junto refletir na noite de Emmanuel, na noite de hoje. E aí a gente vê a página que nós recebemos nas mãos, uma lição de Emmanuel, falando para nós quanto ao cansaço, né? Quanto à postura de desânimo que muitas das vezes se apodera de todos nós, por conta da nossa dificuldade de lidar com os desafios, por conta da nossa rebeldia, né, em relação àquilo que Deus programa para nós. E, consequentemente, aquilo que nós mesmos construímos, aquilo que a gente planta e depois não quer colher, né? Então, é difícil, às vezes, a gente lidar com determinadas situações na nossa existência e a gente começa a fazer comparações sem observar, como Emmanuel vem dizendo aqui, né? Quantas dificuldades existem mais complicadas que as nossas e que a gente, no entanto, fica um pouco assim descompensado para lidar com elas. E nesse momento que a gente se torna descompensado diante desses desafios, dessas lutas, muitas das vezes nós cometemos assim atos um pouco complicados. E dar cabo da própria vida é um ato assim bem difícil da gente lidar com ele, porque é um ato que não está de acordo com a lei de Deus. E falando em Emmanuel, no livro O Consolador, na psicografia do Chico Xavier, lá na segunda parte, no capítulo 5, na questão 252, Chico vai lá perguntando para Emmanuel sobre essa questão da intensidade das provações. E ele aí vai argumentando, né, conversando com o Emmanuel e perguntando, poxa, como é a questão de lidar aquele que reencarna, sabendo que vai estar ali diante da tendência do suicídio, porque nós como espíritos imortais vamos sabendo que vamos reencarnar e temos lá a tendência ao suicídio, porque lá na espiritualidade a gente sabe de todas as nossas dificuldades, né, de uma maneira geral, e vem uma nova oportunidade da existência. Então a gente reencarna, mas está lá, guardadinho lá no nosso arquivo, né? Essa fragilidade em relação aos desafios da vida e no momento de descompensação, o ato do suicídio. E aí Chico pergunta lá para Emmanuel, se existe assim, né, em relação a essa intensidade da provação de alguém reencarnar, né, diante com essas questões do suicídio, se a criatura já está fadada, quando estiver reencarnando, praticar o suicídio novamente.
E aí Emmanuel vem dizendo, né, que as lutas e as ofensas, elas vão existir. E o que chama assim bastante atenção é que ele usa o seguinte termo: mas nós não devemos receber essas lutas, esses desafios, essas dificuldades com sensibilidade doentia. Ah, porque eu sou muito sensível. Ah, fulano me olhou torto, ciclano falou esquisito, o país está muito complicado. Não é assim que a gente funciona? Hoje nós estávamos até ali na salinha relembrando esse movimento, né? Toda essa atmosfera psíquica que o nosso país está envolvido. Mas nem por isso, sem aqui estar julgando nenhum ato, nenhum governante, mas nem por isso nós vamos nos envolver nessa atmosfera mental de desequilíbrio, de desconforto. Nós podemos ser tolerantes sem ser coniventes. Nós podemos ter a nossa opinião formada, podemos tentar colaborar para que as coisas se encaminhem de maneira adequada, mas não nos desesperando, nem nos descompensando, nem criando atos que gerem situações desnecessárias, que muitas das vezes estão desnecessárias. E quando a gente se deixa envolver por todas essas questões, é o que Emmanuel coloca lá, é a nossa sensibilidade doentia. E o que a gente tem que aproveitar? Tem que aproveitar esse esforço, né, do espírito que reencarna com essa prova da tentação ao suicídio como oportunidade de aprendizado e educação. É fácil? Claro que não. Né? Claro que não vai ser fácil, né? Até porque é como Joana de Ângeles, nesse livrinho aqui, Após a Tempestade, uma psicografia do Divaldo Franco, na lição 18, que se intitula Suicídio, ela vem falando aqui para a gente o que vem a ser o suicídio, né? A visão espírita dela como espírito. Ela diz lá, olha, é uma rebeldia, é a reação do orgulho desmedido. É como se a gente quisesse se vingar de Deus. Ah, você não vai fazer as coisas do jeito que eu quero também, não vivo mais, não vivo mais, não vivo mais. É assim que a gente faz. Bate o pé. Ah, é? Então vou me matar, vou me matar, vou me matar. A gente está rindo, mas se a gente parar para pensar, a gente age como se fosse criança, quando quer alguma coisa e a mãe e o pai não podem dar para a gente. Então, ela vem colocando aqui para a gente essa nossa dificuldade. Ela, inclusive, diz assim, é como a gente é tomado por uma interpretação precipitada das coisas e permite que o nosso amor próprio, né, se envolva e a gente se arroje e cometa esses desatinos, cometendo esses desatinos. É claro, né, que existem muitas questões, muitas situações, essas próprias questões vão trazer aí para a gente os vários aspectos do suicídio. A gente sabe disso, é todo um conjunto, é toda uma complexidade. Mas trocando de uma maneira geral, a gente analisando de uma maneira geral, a gente vai vendo que nada mais, nada menos é de que não estar de acordo com aquilo que Deus está nos propondo naquela reencarnação, naquela existência. E aí, às vezes, a gente não sabe como lidar com aquilo e comete esse ato assim desequilibrado. Então, na questão 943, né, Kardec pergunta aos espíritos de onde vem esse desgosto da vida, né, que leva muitas criaturas a ficarem descompensadas, ter aquele sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor. Pronto, a vida acabou para mim. E aí os espíritos vão nos esclarecendo. Eles abrangem 3 aspectos nas respostas que eles dão para a gente aí. É um efeito da ociosidade, quer dizer, a gente gasta tempo com inutilidade, a gente não se procura se envolver com coisas úteis, né? E o que é útil? O que é trabalho útil? Segundo a visão espírita, trabalho útil é aquilo que vai beneficiar a si próprio e ao outro também. Se não tem utilidade, ou seja, se não é benéfico a uma coletividade e a si mesmo, pode até ser ocupação, mas não é trabalho. Então, o que a gente faz? A gente
busca, né, ocupar a mente com questões que são inúteis. Então, a gente não busca o trabalho edificante, né? E vai gerar tédio. Aí a gente fica entediado, né? Outro efeito do desgosto da vida relatado pelos espíritos é a relação à questão da falta de fé. A realidade é que a gente não confia em Deus e não confia na vida futura, ou seja, a gente acha que Deus não quer saber da gente, porque não cuidou da gente, não deixou aquilo que a gente gostaria acontecer, ou permitiu que determinadas coisas acontecessem, né? Ou a gente acha que morreu, acabou, não tem mais nada do outro lado, e agora como é que vai ser? Ou a gente não confia na gente mesmo. E quando a gente fala de não confiar em si mesmo, a gente resgata lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a parábola da figueira seca, trazida por Jesus. Quer dizer, é aquele momento em que a gente pode ser útil de alguma forma a si mesmo e ao outro, e a gente prefere não se expor, a gente prefere não aproveitar os talentos que a gente tem. Aí a gente fica igual a figueira seca. Não utiliza o que a gente tem de melhor. Porque dificuldade todo mundo tem, mas Deus investe no que a gente tem de melhor, né? Então é isso que os espíritos colocam para nós. E mais um efeito do desgosto da vida seria a saciedade. Ou seja, tudo que é demais, não tem um ditado popular, vocês me permitam, tudo que é demais enjoa, né? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui em relação à saciedade. Aquilo que é além do necessário se torna supérfluo, a gente não valoriza, a gente banaliza, a gente não liga. E aí isso tudo gera um processo de descontentamento, uma fragilidade emocional na qual o tédio vai se instalando e por descompensação nossas como espíritos imortais que ainda temos, podemos estar diante de um ato assim equivocado como esse, que é o suicídio, né? E lá na questão 944, 944A, Kardec vai conversando com os espíritos a respeito de como vem a ser o suicídio em si. E aí os espíritos esclarecem, olha, o homem não tem o direito de dispor contra a sua vida, contra a sua própria vida. É um ato que transgride a lei de Deus. E aí a gente fica pensando, reencarnação tem planejamento, dá trabalho, a gente convencer alguém para receber a gente, né? A fila está grande. Aí quando chega aqui, a gente tem essas confusões aí na nossa mente e perde as oportunidades. Depois tem que ficar lá na fila esperando para voltar. E vai ser mais complicado, né? Então, os espíritos vão colocando para nós que nós não temos o direito de fazer isso. E que, claro, como o suicídio, ele vai abordar várias nuances, vários aspectos, né? Ele vai se relacionar com várias situações, ele acaba podendo ser assim citado de duas formas, ou de uma maneira voluntária, como vem sendo colocado aqui na 944A, ou de uma maneira involuntária. Quer dizer, acaba sendo um ato indireto. Existe uma obra, a obra de André Luiz, o espírito André Luiz, na psicografia do Chico, Nosso Lar, que André Luiz, até o filme passou aí na mídia, ele é chamado de suicida quando ele chega lá no plano espiritual. E ele não entende por quê. Mas o que aconteceu ali? Ele não teve a intenção de praticar o ato, mas a vida desregrada, ele tinha o conhecimento, ele era da área médica, sabia que determinados comportamentos em relação ao organismo físico desencadeariam um processo de doença complicado, mas ele banalizava aquilo. Então ele acabou tendo ali uma postura de suicídio involuntário, né? Direto. E é também citado aqui, porque aí Kardec quer saber, mas e o louco? Como é que ele fica? Ele também vai ser um suicida? E aí os espíritos colocam, olha só, o louco, ele não sabe o que faz, né? Ele tem uma total falta de referência. Então, como a gente pode dizer que aquela criatura está totalmente envolvida por aquela situação e dona da sua razão e dos seus atos? E a gente, como espírita, nós como espíritas, sabemos que a doutrina nos revela que sempre por trás desses transtornos mentais,
principalmente esses mais intensos, mais arrojados, né? Essas psicoses, esses transtornos de comportamento, essas patologias mentais mais intensas, elas estão associadas a processos obsessivos. Né? E esses processos obsessivos vão potencializar aquela situação e levar, muitas das vezes, as criaturas ao suicídio mesmo. Existe um livro chamado Drama da Betânia, de Dona Ivone Pereira do Amaral, é o Espírito Charles. E esse livro conta a história de Andréa de Guzman, né? E Andréa de Guzman, ela não consegue manter a reencarnação, ela chega à prática do suicídio, se jogando lá do penhasco, por conta de uma perseguição espiritual, mesmo com todo o apoio da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade já sabia, Andréa reencarnou, já sabia das tendências de Andréa. Dívida do passado todos nós temos, a gente não tem que ficar preocupado, eu tenho obsessor, eles estão atrás de mim, vai trabalhando no bem, vai construindo coisa boa em torno da gente, que a gente ajuda a gente mesmo, e aquele que a gente fez, dificultou a vida, que a realidade é essa, que a gente faz lá as nossas besteirinhas, que a gente fazia por quê? Por ignorância, porque não sabia fazer diferente, se soubesse fazer diferente, teria feito, né? E essa culpa não vai levar a nada se a gente deixá-la nos paralisar. Então, André já tinha lá os seus comprometimentos do passado. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E não existe, né, esse descuido de Deus em relação a nós. Então, a espiritualidade estava ali o tempo todo tentando auxiliar Andréia. Mas, infelizmente, por uma série de situações, por toda uma conjuntura, ela não conseguiu superar aquela situação. E todos os envolvidos na questão terão suas consequências diante da lei de Deus, né? Também terão suas atenuantes, porque é como os espíritos colocam aqui para Kardec. O louco, ele tem total falta de referência, porque a criatura é levada a um tal ponto de descompensação emocional e descompensação das suas faculdades mentais, que ela não consegue ter discernimento do que ela faz. Ela perde o referencial. Se muitas das vezes nós, que talvez não tenhamos esse tipo de comprometimento, porque cada espírito tem a sua história, né? A gente, num momento assim de fragilidade emocional, junto à família, junto ao nosso chefe no trabalho material, junto à criatura lá do caixa na fila do banco que está demorando a beça, a gente se descompensa e tem assim uns comportamentos agressivos, de uma postura inadequada no falar, uma postura inadequada no se colocar. E aí depois a gente para, esfria a cabeça, como diz, né, o jovem, aí se acalma e vê, caramba, para que eu fiz aquilo? Só que essas criaturas, elas vão ficando desse jeito, né, sem referenciais, sem entendimento, uma boa parte da sua caminhada. Aí fica difícil. E até por mais que os espíritos queiram auxiliar, existe também um limite para o auxílio. Mas o auxílio sempre existe. Existe outro caso também, até para que a gente que remota bem e mostra bem esse apoio da espiritualidade, num livro de André Luiz, que a gente já citou aqui, através da psicografia do Chico, o livro é No Mundo Maior. E é o caso da Antonina. O que acontece com a Antonina? Ela se apaixona por uma criatura, né? Apoia aquela criatura, ele se forma, ela era um pouco mais velha, ele se forma, vai viver a sua vida, e depois que ele se forma, está muito bem, obrigada, ele mais jovem, com todos os sonhos da juventude, né? E ainda a imaturidade da juventude, não quer mais ficar com a Antonina. Ela fica extremamente abalada e ela pensa em dar cabo da própria vida. Só que a espiritualidade já sabia lá o que ia acontecer, já estava lá de alerta. Então, durante o desdobramento, ou seja, na hora que ela vai dormir, ela é levada ao plano espiritual, conversa com seus benfeitores, e os benfeitores lhe mostram como ela vai ser de importância extrema para os seus sobrinhos.
E aquilo parece que dá um choque na Antonina, que ela, quando retoma para o corpo físico, ela esquece completamente daquilo, quer dizer, esquece daquela vontade de estar querendo dar cabo da própria vida por conta de um desgosto, que é de uma decepção que ela passou. E aí os sobrinhos chegam, fazem aquela coisa, e tia para lá, tia para cá, e ela vê como ela tem importância na vida das criaturas. Ou seja, sempre a gente tem valor para alguém. Sempre a gente vai ter valor para alguém, né? E aí, falando nessas decepções que a gente vai passando pela existência, é onde Kardec, a partir das questões 945 e vai até 956, ele vai abordando os vários aspectos do suicídio. Então, ele vai falando lá do desgosto da vida, das decepções e as misérias, ou seja, os problemas que são aumentados pela nossa irresponsabilidade diante do corpo físico, diante da vida, né? A gente acabou de citar a situação do nosso país, né? Esse momento delicado que o Brasil está passando. É claro que a gente fica chateado quando a gente vê um monte de abobrinha, né? Quanto descuido que, de repente, os nossos governantes tiveram, que poderiam ser evitados. Mas será que é por isso que a gente vai querer criar essa confusão, essa discórdia dentro do nosso país? Será que a gente não vai estar levando aí a questão para um suicídio involuntário? Talvez fosse um alvoroço, uma situação desconcertante que não haveria necessidade de acontecer. Ah, mas a gente vai ficar acomodado? Mas a gente pode se posicionar de outras formas. Uma das formas da gente se posicionar adequadamente é educando os nossos filhos a serem homens de bem, porque eles são o futuro do país. Eles que serão o futuro do país. Se a gente não tem filho, a gente tem sobrinho. Se não tem sobrinho, podemos ter lá os filhos dos vizinhos, podemos auxiliar na evangelização, ajudando o quê? A formar homens de bem. Não é melhor do que causar uma situação constrangedora, onde muitos poderão ser levados a ter a vida aí prejudicada desnecessariamente? Ah, mas estava escrito. Será? A gente às vezes não se atrapalha? Quantas revelações do Espírito já trouxeram para a gente que não havia necessidade de estar acontecendo e aconteceram? Por culpa de quem? Nosso livre-arbítrio. Senão a gente seria máquina, né? Então é bom a gente parar para pensar nisso. Mais adiante, na questão 947, fala lá sobre o desespero. Quantos de nós sofremos assim decepções grandes na nossa vida em relação a várias questões, né? E a gente fica a tal ponto desesperado que acha que nada vai ter solução, que aquilo ali não vai ter solução. E aí o que a gente faz? A gente acha que o mal ele é absoluto, mas ele não é, e acaba enveredando por uma postura inadequada. Aquilo poderia ter sido evitado por nós mesmos, mudando o nosso ponto de vista, mudando o nosso pensamento. Tá? Aí a gente tem também o exemplo do livro Libertação, também do espírito André Luiz, né, na psicografia do Chico, onde tem lá o exemplo de uma mãe de família, que quando o marido morre de tuberculose, que naquela época era uma doença que matava muito, o que ela faz? Ela esquece que tem filho pequeno, que tem coisas para resolver, que tem mãe que mora com ela, que tem família, e dá cabo da própria vida, porque não suporta a decepção da viuvez. É essa questão. É um ato de desespero, né? E muitas das vezes, como a gente vê lá na questão 948 e na 949, é por puro preconceito da nossa parte. Na questão 948, é citado lá para nós, né, quando o suicídio tem por objetivo escapar de uma vergonha, de uma ação má. Existem algumas culturas, né, no Japão até existe esse tipo de cultura, quando a pessoa faz uma coisa errada, o chefe da família ele se mata por vergonha. Por vergonha. Existe também determinadas culturas que as mulheres fazem o quê? Nós temos até aqui, na questão
955. A mulher se mata porque acha que está cumprindo ali um costume do povo, dando cabo da própria vida, né, cumprindo um dever, porque é quando ali está relacionado, em certos países, elas se queimarem voluntariamente sobre os corpos dos maridos, né, porque assim a cultura manda que faça. Aí eu estou rindo, vou lembrar aqui desses. A gente já não pensa mais assim, né? A gente já não pensa mais assim. Ah, mas e a intenção? A realidade é o preconceito que a gente carrega dentro da gente. Terão seus atenuantes? Sim, terão. Mas é o quê? Aquela cultura ali ainda vive envolvida em muitos preconceitos, muitas ideias cristalizadas que poderiam ser, as coisas serem conduzidas de outra forma, sendo desnecessário esse tipo de situação, né? Então, Kardec pontua isso aqui. E a gente vai vendo aí um outro aspecto do suicídio, né? Aquele que quer chegar, aqui nesse mundo nada é bom, Deus me livre, cruzes, terra, eu vou resolver minha vida, já que não dá para eu me isolar, eu vou me embora desse mundo cruel, porque aí de repente eu vou lá para Júpiter, né? Pode ser que esteja alguém vindo de primeira vez. Júpiter é considerado um planeta de espíritos bem superiores a nós. Então as pessoas acreditam, tem essa ilusão, né? Que a gente vai lá para Júpiter. Deus me livre, viver aqui nesse calor, nesse mundo que as pessoas roubam, tem corrupção. Ai, que coisa horrorosa. E aí isso é o quê? Como os espíritos dizem, a gente tem a presunção de se achar que é melhor que o outro. Porque a gente pode não ter o defeito X, mas com certeza vai ter o defeito Y. Então, num aspecto, a gente caminha de acordo com a lei de Deus, mas em outro a gente não caminha, né? Agora, existe uma questão aqui colocada por Kardec quanto àquele que dá cabo da própria vida para salvar alguém. E aí a gente até resgata o capítulo 11 lá no Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. O item 15 é uma mensagem de Lamennais, quando ele responde, a gente pode expor a nossa vida por um malfeitor? E aí o que Lamennais responde? Se pode salvá-lo, salva-o, né? Isso aí já não é suicídio. Por quê? Porque a gente tenta todas as formas, mas e aí a gente lembra de Dr. Erma, né? Entre matar e se permitir morrer, prefiro me permitir morrer para que eu não venha lesar o meu companheiro. Tá? O Dr. Erma, dos Espíritos da Casa, a história dele é essa na guerra, né? Ele não conseguiu tirar a vida de um companheiro para se defender. Por isso ele veio a desencarnar. Então, é nesse tipo de situação aí que é colocado. É falado também do suicídio moral, né? Da nossa falta de coragem para dominar as nossas paixões. Essa nossa falta de coragem para dominar esse desânimo, como Emmanuel citou aqui na página, esse cansaço, né? Essa postura de fadiga diante das lutas e das dificuldades da vida, né? E aí, o que a gente faz? A gente começa a sucumbir com a nossa postura mental, começa a sucumbir diante da postura que a gente deixa a nossa casa mental ficar. E vai caminhando para um suicídio moral, né? É um suicídio moral. E vai levar a um suicídio de fato, se a gente não ficar alerta, né? Mais adiante, na questão 956, um outro aspecto do suicídio que vem sendo trazido, até em relação, a gente citou aqui o exemplo do livro Libertação, né? Daquela mãe de família que acaba dando cabo da vida perante a viuvez. Mas a gente tem no livro Céu e Inferno, uma das obras, lá na segunda parte, no capítulo 5, várias mensagens de suicidas, né? Que é o que a questão 956 ela aborda aqui. É aquela situação da gente querer desencarnar porque acha que vai dar perto dos afetos. Então aqui tem vários relatos. Tem um relato que se chama Uma Mãe e Seu Filho. O filho fica doente, desencarna, e o que ela faz? Vou me matar porque aí eu vou encontrar o meu filho lá no plano espiritual. Aí quando ela vem da mensagem, quando ela é evocada, ela diz, meu Deus, eu não encontrei com meu filho. Por quê? Porque ela buscou uma forma inadequada de encontrar com ele, né? Ele tinha um planejamento encarnatório.
E tem aquelas questões também, a gente tem aqui um duplo suicídio, por amor e por dever. Conta a história de 2 jovens que são apaixonados, por toda uma circunstância da sociedade, não podem se casar. Cada um casa com uma pessoa, mas todos são amigos. Como eles não conseguem resolver aquela questão, para não envergonhar a família e por assim, respeito aos cônjuges, preferem dar cabo da vida e viver feliz no plano espiritual. Só que eles aí descobrem que a coisa não funciona bem assim. Que é o que a questão 957 vai falar para a gente, das consequências do suicídio, né? Quer dizer, as criaturas cometem um erro e, na verdade, cada vez mais, em vez de se aproximar, acabam se afastando dos seus afetos. Na questão 957, os espíritos dizem exatamente isso, né? Como o espírito que dá cabo da própria vida, ele acaba se encontrando diante de uma questão bem complicada, e a maior delas é o desapontamento, que chega lá do outro lado e vê que não era daquela forma, né? Então, a gente vê aí como a gente pode se esforçar para tentar evitar isso. A gente estava sentado lá dentro, foi observando, né? Poxa, a gente vem para a casa espírita, tá certo, a gente vem procurar entender o fenômeno mediúnico, a gente vem buscar cura para as nossas mazelas, mas isso significa o quê? Primeira coisa, se a gente busca uma instituição religiosa, a gente está com saudade de Jesus. Aí eu escutei o companheiro dizendo assim, a respeito de um comentário que ele fazia das obras de Joana de Ângeles. Puxa, Jesus quer que a gente aprenda a ter defesa própria. Olha só. A gente está com saudade dele, vem procurá-lo, né? Por quê? Porque aqui a gente sabe que a gente vai encontrar, a gente como espírito no fundo do fundo, sabe? Que a gente vai encontrar meios de aprender a construir defesas próprias. Próprias contra o quê? Contra toda essa dificuldade que a gente tem em lidar com os vários desafios da nossa existência, né? E aí a gente pede orientação ao Dr. Herme e ele diz assim, trabalhe, estude, ore. A gente faz uma pergunta desse tamanhão e ele bota 3 palavrinhas. Aí ele diz assim, mas eu já trabalho tanto, eu oro toda hora, eu venho para tudo quanto é estudo. Mas é isso que vai fazer com que a gente crie as defesas necessárias. E aí, para finalizar o nosso estudo, a gente queria colocar 2 coisinhas. A gente estava sentada lá dentro e acha assim que os espíritos vão encaminhando sempre o nosso pensamento. E aí a gente ouviu essa gracinha, que é o futuro da casa, que é o grupo de jovens, cantando uma musiquinha do Mileco. Você é uma... Não vou cantar não, tá, gente? Mas eu vou dizer o trechinho que é para a gente guardar dentro do nosso coração, que eu vi o início e lembre aqui dele. Você é uma canção que Deus canta e Ele gostou de compor você. E aí, se Ele gosta tanto de compor a gente, Ele canta a gente vai banalizar isso? Não vai valorizar isso? Então, que cada um de nós leve dentro dos nossos corações esse amor que Deus tem por nós, esse investimento que Jesus e a espiritualidade amiga faz em nós representando Deus, e que todos nós somos importantes. Todos nós somos filhos de Deus, importantes, e todos nós temos direito ao melhor na existência. Basta apenas a gente buscar o caminho adequado. Que Jesus nos fortaleça, que a espiritualidade amiga nos envolva, sustentando a nossa vontade de crescer, de progredir e de superar os nossos desafios. Muita paz a todos.